Bora para mais uma aula, primeirão! Tudo certo com vocês aí, ó? Seguinte, essa semana a gente falou sobre alguns aspectos culturais na Idade Média. Eu lembro que uma aluna fez uma pergunta, a Gabriela De Conto fez uma pergunta numa aula que a gente teve sobre a cultura na Idade Média. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos culturais da Idade Média para não dizer assim que não teve uma cultura. Claro que, como eu falei para vocês já, a gente já viu isso aí em aula, é, e aí é claro que isso fique em uníssono para todos os primeiros anos. A gente entende que, comparando com a cultura, os aspectos culturais de povos anteriores, como por exemplo os gregos, é óbvio que a gente vai sentir uma carência muito grande. Mas comparando principalmente, é claro, com o que estava acontecendo aí dentro desse contexto, temos um certo desenvolvimento cultural, sim, por que não? E como é que deu-se esse crescimento aí? Então a gente vai falar sobre a Idade Média, aspectos culturais. Nós vamos falar sobre algumas características culturais aí da Idade Média, tá? Ainda estamos na apostila 3, beleza? Nós estamos aí, eu estou complementando algumas informações que porventura não tem aí, não tem disponível no material, mas você já fica sabendo disso tudo, sabendo principalmente da importância disso, tá? Então, em primeiro lugar, devemos lembrar que a igreja medieval ela estabeleceu-se como a instituição mais poderosa desse período, graças ao quê? Graças a uma parceria, uma aliança feita desde lá do começo do Império Franco, com Clovis, o primeiro imperador franco, o primeiro rei franco, e é claro, conforme os outros imperadores acabaram passando por aí, até por exemplo Carlos Magno, ainda havia essa grandiosa e formidável aliança entre a Igreja Católica e o Império Franco, por exemplo. Para cada território conquistado pelos francos, a população originalmente seria convertida ao cristianismo, que de uma certa maneira aumentou consideravelmente a expansão das pessoas, é claro que agora seriam adeptas do cristianismo, tá? Ela vai acabar exercendo uma influência sobre o cotidiano? Vai exercer uma influência sobre o cotidiano, principalmente, é claro, dentro de um aspecto em relação ao conhecimento, em relação a questões religiosas, principalmente, porque ela vai tornar-se uma espécie de herdeira e responsável pela continuidade da Igreja de Roma, então vai acabar tornando-se uma instituição que também vai acabar exercendo uma influência grande sobre o cotidiano das pessoas, tá? Aquelas interpretações ou ideias que eram chamadas, que eram consideradas aí diferentes das ideias da igreja, eram chamadas de heresias. Então, como é que isso acabava sendo combatido? Isso aí acabava sendo combatido não, às vezes não da melhor maneira possível. Às vezes nesse combate aí existiam alguns problemas para quem era considerado aí herege, certo? A organização da igreja, basicamente, é feita da seguinte maneira. Então, nós temos o clero secular, séculum vem de sociedade, são aquelas pessoas que têm uma relação direta com as pessoas dentro da sociedade. E o clero regular são as ordens religiosas, é aquela ordem religiosa que vai acabar exercendo uma função, muitas vezes uma função aí de caridade em relação, vai trabalhar com caridade em relação a um determinado segmento da sociedade, ela é altruísta acima de tudo. Claro que temos algumas ordens religiosas que surgem dentro da Idade Média que a igreja não gostou, como por exemplo as ordens mendicantes. Como assim as ordens mendicantes? São aquelas ordens que passaram a renunciar algumas características que a igreja até então colocava em prática, mas que não era defendida aí, não existe nenhum ordenamento religioso que defende a ideia da suntuosidade, da ostentação, que algumas ordens viram de dentro da igreja que isso estava acontecendo. A primeira ordem mendicante é a ordem dos franciscanos. Quando você puder aí, se tiver um tempinho, procura aí no YouTube, tá?
um trechinho de um filme aí, ou o filme inteiro, Irmão Sol, Irmão Lua, que você vai identificar aí um pouco dessa característica da ordem dos franciscanos, certo? Em relação a outras ordens, então nós temos também os valdenses, temos também os cátaros ou albigenses, que também acabaram, de certa maneira, enfrentando a ira da igreja, principalmente por quê? Principalmente por conta dessa questão deles terem que, então, entender os dogmas da igreja, mas aqueles que não entenderam os dogmas acabaram sendo aí punidos, tá? Acabaram sendo punidos e principalmente vão acabar, isso que vai acabar acontecendo com eles é que eles estão aí, ó, tô mostrando pro Edson que eu tô gravando aula, tá? Aí, Edson, vai lá, ó, moleque, moleque, veja aí, ó, agora o Edson vai ver que eu tô gravando a aula aí, ele já me manda um salve, tá? Ou então eu vou pedir para ele mandar um vídeo para mandar um salve para vocês aí, tô brincando. Bom, como é que isso era combatido? Através da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, as heresias eram combatidas. Um outro abalo que vai ter aí, só para relembrar, é o Cisma do Oriente, em 1054, que vai, de certa maneira, abalar a estrutura da igreja com a divisão. Então, passa a ter duas igrejas, né? E aí depois tem também o Cisma do Ocidente. Esse aí a gente não trabalhou ele, esse Cisma do Ocidente, é quando então a igreja teve a sua sede mudada para a cidade de Avignon, na França. Quando então o rei Filipe o Belo acabou mudando a sede da igreja, claro que depois acabou sendo restabelecida, tá? Sobre a cultura medieval. Então, basicamente, ela trabalha com uma síntese de elementos greco-romano, cristãos e germânicos. Então tem todos esses elementos aí, não ficou de fora, nada ficou de fora. Claro que tudo acabou sendo selecionado aí, tá? Então, o que tem aí? Tem a quebra da ideia, para a gente tentar imaginar assim, ó, enquanto muitas pessoas defenderam que a igreja acabou segurando, acabou engessando, cristalizando a cultura aí ocidental, de uma certa forma, assim, a gente pode até entender que teve esse processo, mas não completamente. Então isso aí rompe com a ideia de que foi uma longa noite de 1000 anos. Na literatura nós temos então a literatura épica, a lírica, a romântica e o teatro. Na épica, um exemplo que nós temos é a Canção dos Nibelungos, a Canção de Rolando e o poema Cid. E vocês, é bem provável, claro que já tenham até visto isso, já tenham até lido isso tudo, tá? Na lírica, o personagem central e tema é a mulher e o amor. E os romances, nós temos aí principalmente Robin Hood, e o ciclo da Távola Redonda, como uma das obras aí mais importantes aí da Idade Média. Sem contar, é claro, no Fabuleux, na obra A Divina Comédia, do Dante Alighieri e do Decameron, obras que vocês, se vocês lerem, ainda mais nesse período, é claro, tão conturbado, eu até indicaria vocês lerem essas obras aí, pois ajudaria e muito, tá? A entender alguma coisa sobre o que está acontecendo agora. E o teatro? Bom, o teatro basicamente é popular, suas origens encontram-se em cerimônias e crenças religiosas, onde basicamente aquilo que era falado para as pessoas eram somente coisas vinculadas à religião, mas com o passar do tempo passaram a ter uma conotação um pouco mais crítica em relação a vários segmentos sociais. Em relação à arquitetura, gente, a arquitetura medieval é um negócio maravilhoso. Isso aí para você falar assim, tá vendo? Teve um desenvolvimento intelectual, olha a arquitetura, olha a imponência da arquitetura. Então nós temos dois grandiosos estilos artísticos que estão sendo, que são exemplos aí da cultura medieval. Um deles é o românico, não é romântico, tá? Românico porque vem lá da Roma antiga. Ele está presente aí no final do século IX e as suas estruturas são semelhantes às dos antigos romanos, como por exemplo, teto abobadado, paredes espessas, por isso que algumas igrejas no estilo românico são chamadas aí de fortalezas de Deus, porque a parede é muito grossa e não tem janela, tem pequenas aberturas usadas como janelas,
pilares maciços, monumentalidade, solidez e durabilidade nesses interiores escuros é o que caracteriza o estilo românico. Já no caso do gótico, mais rica, alegre e também urbana, né? Construída, é claro, dentro desses princípios. Ela trabalha com verticalismo. Então, toda igreja, por exemplo, que você vê em estilo românico, exemplo, Notre Dame na França, ela é alta pra caramba. Por quê? É esse verticalismo, é a vontade de tocar a mão de Deus. Então nós temos aí, ó, arcos ogivais ou quebrados, abóbadas de arcos cruzados, e aí o arco botante que vai assegurar uma maior estabilidade e resistência, oferecendo o quê? Uma mistura de elementos, né? Os elementos cruzados com o arco romano, o que vai acabar possibilitando uma resistência muito maior, o que vai, é claro, não necessitar mais de uma parede tão espessa como no românico, né? E aí, nessa parede pode ter até o quê? Até vitrais, porque a parede ela é mais fininha. Olha o exemplo aí, ó. Essa aqui é a Catedral da Santa Sé em Portugal, né? Parece uma fortaleza. Se você olha tudo aqui em cima, o que tem é exatamente uma fortaleza. Isso aqui ninguém ultrapassa, ninguém consegue passar tranquilamente. Aqui, ó, isso aqui é na Itália, não é Notre Dame, tá? Ó a imponência, ó o tamanho das pessoas aqui e olha o tamanho até o teto, ó, até o teto, até a parte mais alta da igreja. É muito alto, é mais alto do que você imagina, certo? Na música, nós temos o canto gregoriano e um menino chamado Guido de Arezzo, que vai dar o nome das notas musicais com base no canto gregoriano. E as ciências? As ciências têm um desenvolvimento grande. Primeiramente, é ligado à religião, subordinada à religião. Tudo bem. Mas a partir do renascimento comercial urbano, com a influência dos árabes, por conta do contato com as cruzadas, aí nós temos o surgimento de muita coisa, como por exemplo, universidades. Aí nós temos o estudo das artes liberais. Nas artes liberais nós temos o estudo do trívio, que é composto pela gramática, retórica e lógica, e o quadrívio, aritmética, geometria, astronomia e música, certo? Aí, se o cara fez isso, ele ia então para as faculdades superiores, sendo compostas aí pela medicina, direito e teologia. Satisfação enorme estar aí com vocês. Agora, hoje não tem desafio, hoje vocês estão livres do desafio, primeiros anos. Posta só quem quiser alguma coisa lá no Instagram, professor Tiago Pereira, e me marca. Beleza? Tranquilidade? Pessoal, tamo junto sempre aí, sempre que precisar, chama na DM, bebê. Fala comigo, bebê. Tchau.